Muito bem, gente, começa mais um comentário, o comentário da lição jovem da Escola Sabatina, contexto bíblico. Nós estamos aí estudando a lição das 3 mensagens angélicas. E já faço um apelo para você ler todo o livro do Apocalipse, né? Tenta de alguma forma assim dividir as cenas e se concentre no capítulo 12, 13 e 14, que é o clímax, ou o centro do livro ali, tá certo? E eu sempre estou em boa companhia. Eu estou com aquele, né, que ele parece que apareceu em Daniel, porque toda vez que eu olho para ele, eu temo. Parece um animal terrível e espantoso. Mas é o Lucas. E aí, Lucas? Tudo bem? Tudo bem, Você causa tudo em bem, mim temor. Você causa em mim temor, sabia? Você tem que respeitar mesmo. Se for temor no sentido da lição, tem que respeitar mesmo. A lição Respeita passada... o pai, respeita o pai. A lição passada eu estava mais romântico, mas agora o temor tomou conta de mim quando eu olhei para você. Eu tô vendo, você tá até com a camisetinha combinando com a lição, né? Vermelhinho, verdade, rapaz. O Pablo cor da Babilônia, escarlate. O Pablo chamou nossa atenção. Falou, Adriano, muda lá a corzinha aqui, ó. Essa corzinha aqui, tá vendo? Tava azul. Tem que colocar vermelho, Adriano. Falei, tá bom, o editor falou. Coisa óbvia, né? Qualquer pessoa assim que raciocina um pouco teria feito essa mudança, né, Pablo? Não, o Pablo, um abraço aí, né? O Pablo, ele tá um pouco ocupado aí, ele até mandou ali um recadinho para nós, as lições passadas aí, que ele não conseguiu fazer a vinheta. Eu não sei se esse vídeo aqui vai sair a vinheta, ó, a pressão, né? Mas ele ia fazer uma vinheta nova pro nosso mais um comentário, né? Não precisa disso não, Pablo, já tava top, não esquenta a cabeça não. Não, mas ele que prometeu que ia fazer. Ele prometeu que ia fazer. Não, se ele não fez, vocês colocam no comentário. Vinheta nova, Pablo, tá? Pressão total no Pablo. Tá? Hashtag, né? Hashtag vinheta nova, Pablo. E aí, cara, como tá as coisas aí? Eu sei que a gente tá gravando antes de terminar a nossa semana de oração, mas vamos fingir que a gente acabou a semana de oração. Como que foi a semana de Foi uma bênção, rapaz. Muita gente entregando a vida para Jesus. Foi um Pentecostes aqui na igreja. Graças a Deus, né? Tô profetizando, né? Que não acabou a semana. Amém. Graças a Deus tem sido uma bênção. Então, rapaz, eu tô no meio da semana e um jovenzinho me procurou querendo o batismo, né? E, cara, aí ontem... Mas já te procurou mesmo ou você tá profetizando que ele vai te procurar? Não, procurou mesmo, né? E a ideia é sexta-feira batizá-lo, né? Tomara a Deus que dê tudo certo e que ele seja batizado, né? Ele me procurou. Amém. E aí até me inspirou a fazer apelo de evangelista, sabe? Aquele apelo, vem à frente, né? Vem. E eu não sei você, Lucas, mas eu tenho dificuldade de fazer isso, viu? Porque não é fácil. Quando você era comportor, você não tinha dificuldade de vender pra galera, né? Apelar pra vender. Agora, pra salvar, você tá tendo dificuldade? O negócio é esse. Essa foi, né? Essa foi. Não é vergonha. Talvez é medo. Sabe que às vezes eu tenho medo de incomodar as pessoas, sabe? Sim. E de tipo assim, tirar a pessoa do lugar de segurança, né? Mas assim, quando esse rapazinho me procurou no começo do culto, né? E aí ele falou que ia ser batizado, eu falei, puxa, se o pessoal tá procurando, né? Então tem gente lá que eu preciso dar um empurrão, né? E é gostoso, né? Eu já fiz vários apelos, mas eu não sou aquele que faça todo momento apelo, assim, sabe? Não é do meu feitio, né? Eu não sou tão evangelista. Gostaria de ser, deveria ser como pastor, mas a gente é humano, né? A gente fica um pouco inseguro, mas a gente vê que depois que a gente faz o apelo, Lucas, o pessoal se rende, né? Louvado seja Deus. Verdade. É maravilhoso, inclusive, né? Eu tô vivendo uma experiência muito legal, né? De estar fazendo um evangelismo dentro de uma empresa. Com 70 colaboradores, pessoas assim que não são de viés da nossa religião, da nossa igreja. E graças a Deus tem dado bastante fruto, nos finais das mensagens tem feito apelo, as pessoas têm vindo à frente, aceitando a Cristo, está sendo uma grande bênção, Deus seja louvado por isso. Né? Que da hora. Muito bem. Tá lá, vamos para a lição, que a gente fica batendo papo aqui. Vamos orar, né? Pede a bênção de Deus aí, mano. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui com os nossos queridos amigos para estudarmos e revisarmos a lição da Escola Sabatina. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. E já deixa seu like aí, já compartilha, já manda para os seus amigos. Estamos falando do Evangelho Eterno, a gente tem que compartilhar, vamos lá. É isso aí. Temam o pastor Lucas, viu? Que ele tá falando, temam ele, viu? Temam. Falando em temor, quero ler o texto-chave, que é Apocalipse capítulo 14, do verso 7 em diante, 7 e 12, assim, ó, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu,
a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós estamos aqui rodeando Jericó, né, para entrar nas 3 mensagens angélicas, mas eu entendo que o escritor da lição, o Mark Phelan, ele está fazendo de maneira correta, né, porque já ir direto nas 3 mensagens angélicas vai perder a graça, o sentido, a proporção da mensagem, né? E falando em temor, que é o título da nossa lição, né, temam a Deus, o que você achou da tirinha, cara? É uma realidade ou não é? Explica para nós aí, cara. Então, a minha lição aqui tá sem a tirinha. Acho que o meu aplicativo tá de brincadeira? Não atualizou. Me mostra aí, deixa eu ver. Então, rapaz, que a gente não combinou isso antes, né? Não, o Pablo vai colocar aí na tela, não, mas o Pablo vai colocar depois. E você comenta a tirinha aí pra gente. Então tá. É como se fosse uma entrevista na rádio, parece que tem o rapaz aqui, o host, né? E aí ele diz o seguinte, ó, o host, né? Porque as pessoas têm tanto medo do apocalipse, né? Aí o rapazinho de óculos fala assim, ó, porque ele alerta para a brevidade do juízo final e convida pessoas a repensar a própria vida e tomar as melhores decisões. Aí tem um outro participante, um terceiro, né? Que diz o seguinte: desculpa, mas eu acho isso aí de juízo final uma viagem muito grande, uma viagem muito grande, mas em respeito, e tô rindo, né? Tô rindo com todo respeito. Tipo, o cara tá rindo, tipo assim, besteira, né? Mas tô rindo com todo respeito, tá? Aí o rapaz que estava falando sobre o Apocalipse fala assim: tudo bem, mas pense bem sobre o fato de que antes do dilúvio muita gente riu. Olha só, com todo o respeito. Mas também riram com respeito à pregação de João Batista. Bem, o dilúvio aconteceu e Jesus veio e ainda prometeu voltar. Precisamos pensar sobre isso. Será que as pessoas não estão levando a sério, o Lucas, a questão do temor a Deus e a urgência da breve volta de Jesus, cara? O que você acha aí? Então, a situação é a seguinte, a galera vai tornando isso algo muito comum e cotidiano. Tipo assim, quando você vê uma notícia bombástica na internet a primeira vez de uma circunstância, vamos supor, a gente teve recentemente aquele rapaz, aquele garoto de 13 anos que entrou na escola, tal, infelizmente cometeu aqueles crimes. Foi chocante, obviamente, mas parece que não foi tão chocante como as outras vezes que aconteceram. Porque parece que vai se tornando algo mais cotidiano, mais comum. E aí as pessoas acabam não dando a ênfase que davam, porque vai parecendo assim, isso aí já aconteceu, está acontecendo de novo. E a situação é muito parecida com relação ao juízo final, à volta de Jesus, aos eventos finais, porque as pessoas falam assim, não, eu já ouvi gente falando assim, esse negócio de volta de Jesus, minha avó já falava isso aí. Tipo assim, para com essa conversa, né? Isso aí não é desse jeito. Tipo, vai aparecer no céu, como assim, né? Que viagem doida é essa? Não, mas eu respeito, cada um com as suas crenças, né? Mas eu respeito. Eu vejo que realmente esse temor parece que saiu de moda, né? Quando você olha para o passado, né? Volta ao passado ali, você percebe que em nome de Deus atrocidades foram feitas, né? E de alguma maneira foi criada uma caricatura do cristianismo até de Deus, né? É como se fosse a história do Soren Kierkegaard aqui, que ele conta. Interessante, é um cara bom para ler, viu? É um filósofo aí alemão, tem umas ideias interessantes aí. Mas enfim, alguns vão falar que eu sou liberalzinho, né? Mas porque ele fala bem da graça, ele fala muito da graça, né? Mas enfim. Ele conta a história de um palhaço aí, né? Quem leu a lição viu que terminou a apresentação, saiu fora e depois viu que estava um incêndio, correu lá, gente, olha, tá pegando fogo, e todo mundo dá risada, né? É a mesma coisa. A história, infelizmente, o cristianismo criou uma caricatura de Deus, né? Hoje mesmo, você for na sua timeline, eu direto vejo aqui os cristãos fazendo besteiras, palhaçada, fazendo de alguma forma, acabando com a moral do cristianismo, tirando essa seriedade do evangelho, né, do acerto de contas com Deus. Então, quando você fala sobre fim do mundo, acerto de contas, ele fala, mas quem está falando isso? Vocês, os palhaços que fizeram essas besteiras aí? Que viagem. Né? Então, infelizmente, os cristãos os crentes, né, deram um mau testemunho, criaram esse palhaço que é o acerto de contas com Deus. Então as pessoas hoje têm de alguma forma ridicularizado esse acerto de contas com Deus, né? E a lição quer nos chamar a atenção para isso, que as pessoas estão rindo dentro de um circo que está pegando fogo, né? Não estou percebendo. E tudo o que Satanás quer fazer é fazer com que a gente pareça esse palhaço mesmo, né? No sentido de que eles só fazem palhaçadas.
e aí associam a gente com qualquer grupo religioso que se professa cristão. E aí qualquer coisa que acontece, não, porque o pastor é pego fazendo tal coisa, crente é pego não sei o quê. E aí a pessoa que é secularizada, ela pensa que é todo mundo uma coisa só. Isso. E aí quando a gente chega com uma mensagem que é relevante, que é bíblica, que é verdadeira, o Satanás já preparou o terreno para que a pessoa rechace. Eu lembro que esses dias eu vi um vídeo, recebi um vídeo, que eu assim fiquei... Eu ri para não dizer assim que eu fiquei... Como é que pode, né? Tipo, um cara, o pastor, ele... o aluguel? O pastor evangélico, o aluguel, você viu? Cara, vocês devem ter visto também. O policial chegou com a ordem de despejo para o cara, porque o cara não pagou o aluguel. E o cara era um pastor de alguma igreja por aí, né? E aí o policial falando assim, olha, você vai ter que sair. Cala a boca, demônio! Cala a boca, demônio! Sai daqui, Satanás! Né? Repreendia como se fosse o Satanás. Daí o cara falou assim, meu amigo, você que deve estar sendo o Satanás para a dona da casa, porque o senhor não pagou o aluguel. E o policial que parecia o cristão da história, né? Sim, mas e talvez eu tô para dizer para você, Lucas, que talvez ele nem seja pastor, mas por falar em Deus, em expulsar demônio, né? Aí as pessoas foram lá e taxaram ele como um pastor, um líder desse movimento religioso. Então, se um líder do movimento religioso faz uma palhaçada dessa, então a mensagem, para que dar crédito à mensagem? Exatamente. É perigoso isso, cara. E aí ele vai criando esse estereótipo na mente das pessoas. A minha família, por parte da minha mãe, a maioria deles não são cristãos da nossa igreja, eles são, sim, não praticantes, né? De uma outra denominação. E assim, um dia eles foram assistir a minha pregação, nunca tinham ido na igreja, e aí num culto que eu estava pregando lá no Sul, entrou a família toda na igreja. Fiquei muito feliz de vê-los lá. Depois que eu preguei, a minha tia chegou para mim e falou assim, nossa, Lucas, gostei muito da sua pregação, foi muito tocante, assim, achei muito bonita a forma que você fala. Eu já achei que eu ia chegar lá e escutar você gritando, pregando daquele jeito que a gente vê na TV o povo fazendo, porque eles criam esse estereótipo, né? A imagem que eles têm de pregador é esse, mas é um engano de Satanás para desviar as pessoas da verdade, né? Noé pregou 120 anos, o povo não quis ouvir, mesmo com todas as advertências. E nós não podemos desistir de pregar. Então, e esse temor, né? Esse temor, ele tem saído de moda, infelizmente, né? Eu lembro que uma pessoa um dia falando sobre temor a Deus, né? A palavra ali, temam a Deus, não sei se vocês já perceberam, né? Apocalipse 13 mostra um poder, né? Que tem até uma pergunta: quem pode ir contra a besta? Então, o capítulo 13 mostra, ou tenta demonstrar, poderes que Satanás levanta, que exerce domínio sobre a humanidade. E quem for contra, está perdido. Então, a humanidade é treinada, domesticada, a ter medo desses poderes. Olha que interessante. E as 3 mensagens angélicas falam assim, não, vocês têm que temer quem? É o Criador e não a criatura. Até o próprio Jesus fala, né, que a gente não tem que temer aquele que pode matar o corpo, né, ferir o corpo, mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno, fazer perecer a alma no inferno, que é o próprio Deus, né? É esse que nós temos que ter medo. E eu lembro de uma certa discussão, né? Não, mas aqui o temer aqui é apenas respeito, a gente tem que ter respeito a Deus. Mas quando você vai no original, como disse a lição aqui, é a palavra fobia, né? Realmente um medo, porque nós estamos lidando com alguém, com coisa séria, né? E eu sempre, quando falo medo, sabe de quem eu lembro, Lucas? Não é de você, tá? Desculpa, não é de você, mas quando fala de medo assim, eu lembro do meu pai. Incrível. É um exagero, talvez eu esteja falando isso, né? Mas meu pai me ensinou a ser obediente por medo. Deus, ele tem todo o cuidado. Ele quer que a gente obedeça por respeito, né? Consideração, submissão e deslumbramento, né? Que a palavra temor pode ser traduzida assim por deslumbramento, mas também, assim como a terceira mensagem angélica que nós vamos estudar, fala de uma ameaça. Deus fala, aquele que adorar a besta e a sua imagem vai receber a cólera de Deus. Então nós temos que ter medo das consequências dos nossos erros, coisa que hoje a sociedade, infelizmente, não está tendo medo, né, Lucas? Infelizmente. Pelo contrário, né? Estão ensinando que tudo pode, enfim, né? Tirando tudo de seu contexto e achando que a vida é viver a vida doidada. É a filosofia
de vida do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a filosofia das pessoas de hoje em dia. E aí uma coisa que você falou aí que me lembrou também, assim, que a pessoa que ela não desenvolver essa reverência, esse respeito, esse temor, essa dependência, essa atitude mental de ligação e conexão intensa com Deus, o que vai acontecer? No momento em que a besta de Apocalipse 13 se manifestar, ao invés de ela temer a Deus, ela vai temer as imposições da besta. E ela, ao invés de confiar e depender completamente de Deus, ela vai pensar, como é que eu não vou poder mais comprar e nem vender? Mas eu tenho um filho pequeno, como que eu não vou poder trabalhar? Eu tenho que ter o sustento para minha casa. E daí não estar desenvolvendo uma dependência de Deus, um temor do Senhor, te fará certamente temer as imposições da besta e se unir, abandonar as fileiras de Deus e se unir com os rebeldes contra Deus. Então é por isso que é muito importante nesse processo a gente aprender a desenvolver esse temor, né? Que tem a ver com lealdade, tem a ver com respeito, tem a ver com rendição da nossa vontade à vontade de Deus. É quando eu leio Apocalipse capítulo 14 e o verso 7, que diz assim, ó, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar. É uma referência clara ao quarto mandamento, né, o sétimo dia, como Deus é o Criador, o sábado e tal. Só que aparece lá uma palavrinha, né, que é uma expressãozinha ali, fonte das águas. E aquilo me chamou a atenção uma vez, né? Por quê? Porque não é uma referência direta para a criação? Porque onde entrou? O que tem esse fonte das águas? O que tem a ver? Já falou de mar, então por que falou de fonte das águas? E é uma referência ao dilúvio, né? Porque ele, com seu poder, trazendo juízo sobre aquele povo, ele rompeu as fontes das águas, trazendo juízo, e agora ele vai romper, né, as fontes do fogo para trazer sentença, né? Então é um Deus que não brinca em serviço, né? É um Deus que costumo dizer que ele é uma dinamite, né? E ele tem um pavio. E esse pavio é comprido, mas tem fim. Né? Tem fim. Então, a gente precisa entender isso. A graça é esse pavio. Ele é comprido, ele é grande, mas chega um momento que vai acabar o pavio e as coisas vão acontecer, né? Um acerto de contas. E a questão de como o temor de Deus também, Adriano, está relacionado com a guarda dos mandamentos de Deus. Na Bíblia, várias vezes, até a lição vai trazer aqui várias passagens bíblicas em que a lei de Deus está associada com o temor do Senhor. Inclusive, essa palavra temer a Deus é uma adaptação linguística de um termo usado no Antigo Testamento que a gente conhece como temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. E no Antigo Testamento isso está intimamente ligado à guarda dos mandamentos. Então não existe desassociação do evangelho com os mandamentos. Há uma unidade de coisas. Essa dicotomia entre lei e graça, essa dicotomia entre amor e guarda dos mandamentos, isso não existe na Bíblia. Quem ama vai guardar os mandamentos. Até recentemente eu fiz uma pregação, coloquei até um trechinho lá no meu Instagram, que eu falei assim, quem foi que ensinou para você que a lei está desassociada do amor de Deus? E alguém também talvez pode dizer assim, mas quem foi que associou o amor à guarda dos mandamentos? E aí você pode responder que foi Jesus. Em João capítulo 14, verso 15, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus associou o amor dele com a guarda dos mandamentos. E a graça de Deus, que nos cobre através do evangelho, que nos perdoa, ela também nos transforma e nos habilita para vivermos uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Eu percebo que a nossa adoração está ligada intimamente com aquilo que nós entendemos sobre Deus, né? O problema é que nós estamos criando um Jesusão, né? Conforme a nossa imagem e semelhança. Good vibes, né? Isso. Só que a Bíblia, ela nos chama a atenção que nós fomos feitos à imagem de Deus, não Deus é feito à nossa imagem, né? Então, o problema é que nós estamos criando um Deus que não existe, né? A Bíblia apresenta um Deus de amor a ponto de morrer pelo ser humano, mas é um Deus que aplica justiça.
Por ele ser amor, ele também, né? A justiça faz parte do seu amor e seu amor faz parte da sua justiça. Então, cuidado com esse Jesus que só te aceita, que só te ama, né? No sentido de te abraçar, de te acolher, isso é verdade. Mas o mesmo Jesus que te acolhe, que te abraça, é o mesmo que vai limpar você dos seus pecados. É o mesmo que não vai admitir que você continue se sujando, né? Porque Deus não é um Deus... na verdade, Deus não é um conivente com os erros. Então, ele te aceita. Você vem do jeito que você está. Isso é verdade. Vem fedorento, vem com pecado. Você vem. Não fica com vergonha, você vem. Mas a partir do momento que a graça que te puxou, né? Eu sempre falo assim, a graça que te puxou, que te atraiu, é a mesma graça que vai te empurrar para a fidelidade. Se ela não fizer isso, não é uma graça verdadeira, né? É verdade. Tem até um livro do Max Lucado que se chama Um Coração Igual ao de Jesus, que ele diz assim, que Jesus Cristo ele te recebe do jeito que você é, mas não para que você permaneça no estado em que você está. Ele quer te transformar, ele quer te dar um novo coração, um coração igual ao de Jesus. E é isso que ele faz, né? É essa mudança que ele opera. Evangelho sem transformação de vida não é o evangelho. Eu acredito que nós aqui, ó, os jovens, todos que estão assistindo aqui, né? Falando isso, já aproveita e se inscreve aí no canal. Curte a gente, like, aí compartilha, tá? Nos ajude a bater os nossos recordes, porque nós temos nossas metas, a gente quer crescer, eu não vou ser hipócrita não, nós queremos alcançar mais pessoas, né? Enfim, é outro assunto, mas eu percebo o seguinte, que o que falta para muito crente é realmente ter uma vida em Deus, centrada em Deus, né? E quando eu falo isso, por exemplo, eu vou trabalhar, eu penso em Deus, eu estou com Deus, a minha vida é aquilo que nós falamos nas lições passadas, que você muito bem enfatizou, né? Esse negócio de viver uma vida espiritual, né? Tudo é espiritual, companheiro, né? No seu trabalho, as suas ações têm que estar presente Deus nas suas decisões, no teu namoro, na onde quer que for, com seus amigos, longe da igreja, com a família. E eu percebo que falta essa disciplina espiritual, dessa constante andar com Deus, né? E também esse policiamento, né? Usa essa palavra. Por exemplo, se você tem dificuldade com bebida, cara, você tem que se esforçar, vai tomar água, né? Luta, existe esse esforço. Eu lembro que o pastor Emilson falava uma frase muito legal, né? Ele diz assim, que Paulo é o que mais fala sobre a graça, mas também é o que mais falou sobre esforço humano. Então existe uma cooperação, não para salvação, mas para mudança de caráter. Salvação, realmente, a gente não entra com nada. Jesus entrou com tudo. Agora, para transformação de caráter, exige um esforço. E aí tá a galera que não quer. Né? Então. A entrega da volição, da vontade para Deus, a rendição do eu, que é isso que o temor a Deus vai trazer para a gente, né? Vai tirar o egoísmo do centro do coração e entronizar Deus no centro da vida. E é fazer coisas que você não gosta, né? É uma luta contra a carne. Por exemplo, ó, Gênesis capítulo 22, 12, diz assim, ó, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então o temor a Deus levou Abraão a fazer coisa que ele não queria, que ele não queria sacrificar, mas interessante, né? O que vem em primeiro lugar não é a vontade dele, né? Talvez a vontade de você que está nos assistindo é praticar o pecado, mas você precisa, pela graça de Deus, se esforçar para não praticar, né? Eu percebo que eu falo na minha vida, né? Quando eu estou andando em comunhão com Deus, né? E quando eu caio em pecado, né? Eu não sou perfeito igual o Lucas, né? Mas quando eu caio em pecado, eu percebo que parece que rompe uma conexão. Eu costumava ser perfeito, né? Como diz o Joy Knight. Eu percebo que quebra uma conexão, cara, quebra uma conexão, não da parte de Deus, mas a minha, e depois para você levantar e vá, então assim, se policiar, se resguardar, se proteger, se limitar, é uma coisa que nós temos que fazer, né? Essa obra é uma obra conjunta com o Espírito Santo, né? A salvação é de Deus, mas a santificação exige a tua renúncia, pronto, exige, né? Não é isso aí, Lucas? A salvação é uma obra de Deus por nós, a santificação é uma obra de Deus em nós, que exige a nossa cooperação. Então, há sim a participação
humano no sentido de rendição, e é necessário que haja isso, rendição, esforço para que esse processo aconteça, né? E o texto de Colossenses 3, ele fala sobre o que é a vida de alguém que teme a Deus. Ele diz assim, portanto, Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tudo que o diabo quer fazer é controlar os nossos pensamentos e fazer com que a gente dê vazão aos sentimentos naturais do coração. E o que Deus quer fazer é justamente o contrário, é que a gente tire o eu do centro e coloque Deus no centro da vida, com o temor dele, vivendo em harmonia com a palavra dele. E olha que legal, né? Talvez você que é jovem, está nos assistindo, que não seja casado e não tenha filhos, talvez não tenha essa percepção, né? O Lucas aqui é casado, tem filhos, né? É um exercício, cara. Por exemplo, minha filha. Às vezes minha filha faz umas coisas que a natureza humana minha vem assim para poder... aí eu... Velho homem. Isso, respiro, nosso Senhor da força, né? Por exemplo, a minha esposa também, tem situações que acontecem que dá vontade de falar, aí você respira, calma, né? Calma. Eu vejo que esse autocontrole, né, esse domínio próprio, é um exercício diário, né? E Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, né, esse exercício do domínio próprio. E isso é real, é esse conflito que nós passamos todos os dias, né? Eu vou decidir viver o meu gosto, o meu prazer, eu tô certo, é o eu, né? Eu tô certo, eu sou justo, eu sou o cara, e a gente tem que entender que a gente não é tão bom assim, não, né? Que a gente não presta e que a gente deve ser mais atencioso, mais amoroso, né? Existe essa luta, essa fé, interessante isso, a fé em Jesus nada mais é de que se submeter à vitória dele na minha vida. Porque se você toma controle da tua vida, você vai querer brigar, retrucar, fazer o que você quer. Então, ter fé em Jesus é ter fé que ele venceu por mim e ele vai me conceder a vitória. E eu devo viver uma vida segundo aquilo que ele deseja para mim. Olha, interessante. Então, ter fé em Jesus é viver uma vida segundo aquilo que ele espera de nós, né? Não é segundo aquilo que eu desejo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que, apelo do evangelista, hein? Talvez eu estou falando para alguém aqui que sempre exigiu direitos do pai ou da mãe, ou da namorada, ou do marido, da esposa, né? Que sempre exigiu ter os seus gostos satisfeitos, né? Quem sabe é o momento de você se submeter, abaixar a cabeça, né? Dizer, eu sofro o prejuízo, como Paulo falou, né? Por que não suportar os prejuízos, né? A gente gosta só de ganhar, a gente só quer ganhar, né? Até no 2 ou 1, no par ou ímpar, se perder... Como briga já, né? Não, mas tinha um amigo meu que ele dizia uma frase que eu acho muito legal, que ele dizia assim, é claro que não em questão de princípios, né? Mas em questões triviais, ele dizia assim, é melhor ter paz do que ter razão. E é isso. Use essa regra para o teu casamento, você vai ver que vai ficar bom a coisa. Eu melhorei um pouquinho na frase. Eu falei assim, é melhor não ter razão do que dormir no sofá. Então... Versão atualizada, nova linguagem de hoje, né? Nova linguagem de hoje. E eu tenho assim, uma questão que eu queria só complementar dessa tua fala. Você falou sobre a fé em Jesus. E eu queria também expor para os nossos queridos amigos aqui que o texto também fala da fé de Jesus. Não somente a fé nele, mas a fé dele. Quer dizer que o único meio para você vencer a tentação, vencer o pecado, vencer as suas batalhas espirituais, é você pedindo para que ele te dê a fé dele. Não se esqueça que a fé é um dom de Deus, é uma dádiva divina. E o que a promessa de Apocalipse 14 diz, no verso 12, é que Jesus Cristo está disposto a dar a fé dele. O que é isso? É a mesma fé que ele teve para vencer as tentações quando estava aqui. Ele está disposto a compartilhar com você isso para que você também vença as suas batalhas espirituais ao lado dele. Então esse é o segredo da vitória com Jesus. Eu lembro que um rapaz me procurou e ele falou assim, pastor, eu não consigo vencer um pecado. Aí ele falou, mas como assim? Mas você não tem pedido força para Deus? Eu falei para ele, né? Eu falei, mas Deus não me dá força, Deus não está comigo, porque eu caio no pecado. Aí eu falei assim, mas peraí.
você tem consciência que você caiu em pecado? Eu tenho, eu sei. Você se sente mal por isso? Claro, pastor, por isso que eu estou falando com você, né? Eu falei, em que momento você acha que Deus te abandonou? É porque ele não tá comigo, porque eu não venço o pecado. Eu falei, peraí, não é assim. Ele tá com você. Sinal disso é que você se sentiu arrependido, você se sente mal pelo pecado, então quer dizer que Deus está com você. Agora, ele espera que você também contribua. O que você tem feito para não cair nesse pecado? Eu não vou dizer o pecado aqui do rapaz, ele falou para mim, né? O que você tem feito? Qual é a sua estratégia? Claro, você está orando e Deus está mostrando que você está errando, mas você está levantando e batendo na cabeça, levantando e batendo na cabeça. Vamos pensar, o que você tem feito para se policiar como ser humano, uma pessoa inteligente, né? Como diz lá, Romanos capítulo 12, verso 1, né? Que a gente tem que entregar a nossa vida como um culto racional, é uma maneira, é algo inteligente, racional, né? Aí eu falei, você não tem evitado isso? Você tem se exposto assim, você tem feito isso, aquilo. Aí, brother, aí fica complicado, né, cara? Você joga gasolina e depois taca fogo, é difícil Deus apagar depois, né? Exatamente. Então, que Deus não estava com ele, é claro que Deus estava com ele, cara, né? Quer finalizar aí, Luquinhas? É isso aí, meus amigos. Então, incentivo você a buscar o nosso Senhor Jesus Cristo de todo o coração, buscar a fé dele, se submeter ao temor do Senhor, que não é só reverência, é também obediência e é confiar nele, de que ele vai fazer a obra na nossa vida. Aquele que começou uma boa obra em nós é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Show de bola. Mais um comentário termina aqui, mas a graça ainda não terminou. Uma oração, então, né? Você vai orar. Vou orar. Então, é só para dizer para vocês que ainda existe graça, tá? Se você está sentindo medo, reconhecendo o teu pecado, então louve a Deus, porque ainda existe graça. Deus está falando contigo. Tenha temor e bora para frente, tá? Ora para nós, pede a benção, brother. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ajude a desenvolvermos cada dia mais o temor do Senhor, que envolve o respeito, que envolve a tolerância, que envolve a submissão e a entrega completa a Ti, que o Senhor nos ajude, Pai, a aprendermos cada dia mais a confiar em Ti e a vivermos a fé de Jesus Cristo. Amém. Abençoe cada jovem que está assistindo aqui, coloque sua mão sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Luquinhas. Valeu. Até a próxima. Curte, comenta, compartilha. Isso aí. Temam aí o pastor Lucas. Valeu. Temam a Deus. Tchau.